Território Corinthians em mais um vídeo para vocês, fiel, para a gente falar de Timão. E nesse vídeo vamos ver aí o Samir Carvalho, hein, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hypa o vídeo para o nosso tão amado Território Corinthians estar crescendo aí no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, até a próxima. Aqui é Corinthians. Tá na hora da gente começar a contratar direito, né? E o Lucas falando aí, contratos longos. Foi, porque eu mostrei aqui no pós-jogo, no pós-jogo do último domingo que eu tava revoltado. Tava revoltado. Por quê? Cara, os contratos são todos longos. O Charles tem contrato com o Corinthians até 28. O Kaká até 28. Pô, velho, o Martínez tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Você imagina aguentar o Martínez mais 2 anos? Ah, te catar, né, velho? Martínez é o seguinte. Eu trouxe a informação ontem para vocês, anteontem, né? Que ele seria multado e até afastado, ou afastado. E aí saiu a informação ontem de que o Martínez foi multado. E hoje eu recebo a informação que, além de multado no seu salário, é uma multa administrativa, porque é no salário dele, uma porcentagem do salário, não é aquela multa, né, da caixinha dos jogadores. Além de ser multado no seu salário, ele vai ser afastado de alguns jogos do Corinthians. Lembrando, o Corinthians tem 5 jogos, pelo menos, na temporada 2025. Eu falo pelo menos, porque o Corinthians pode ter mais 2, caso passe do Cruzeiro. Mas agora, confirmado mesmo, o Corinthians tem 5 jogos na temporada. Quais são os 5 jogos? Botafogo no domingo, Fortaleza na quarta-feira e Juventude no outro domingo. E os 2 jogos contra o Cruzeiro. Contra o Botafogo, o José Martínez já está afastado pela competição. Ele foi expulso por dar uma cotovelada idiota, irresponsável no jogador Matheus Pereira do Cruzeiro. Então, esse ele já está de fora. Então, o Corinthians tem mais 4 jogos para punir o Martínez. Os 2 jogos do Cruzeiro e os jogos contra Fortaleza e Juventude. Não está ainda, né, decidido quantos jogos e quais jogos o Martínez vai ser afastado. Mas acredito que contra Fortaleza vai ser 1. Vamos ver se vai ser afastado também contra o Juventude. E claro, depois tem os 2 jogos contra o Cruzeiro, que aí não sei se eles vão manter, né, o jogador José Martínez afastado. Essa é uma informação exclusiva. Martínez será afastado de jogos no Corinthians, tá? Exclusivo para você. Não será apenas multado, mas será também afastado. A comissão técnica do Corinthians deve definir, né, junto ali, Fabinho Soldado, Dorival, todos, quais jogos, né, ele deve ser afastado. Porque não tem muito jogo também para afastar o Martínez. Ele já cumpre suspensão contra o Botafogo, então tem Fortaleza, Juventude e os 2 contra o Cruzeiro. Eu acho que ele vai acabar sendo afastado dos dois do Brasileiro e pode voltar contra o Cruzeiro. Ou ser até afastado dos jogos contra o Cruzeiro. Eu afastaria, inclusive, dos jogos contra o Cruzeiro para mostrar o seguinte, meu amigo, ninguém depende de você para nada aqui. Cola trouxe uma informação de que o Pedro Rocha, né, interessou o Corinthians na última janela. Isso é verdade mesmo. Interessou o Corinthians na última janela. Ele, né, interessou o Corinthians e ao São Paulo, mas não houve, né, negociação avançada, porque o Remo estava pedindo 3 milhões para liberar o jogador, e aí as negociações não avançaram. Agora não tem mais empecilhos, porque o contrato do Pedro Rocha termina no próximo dia 30. Dia 30 de novembro, tá? Não é nem de dezembro, porque a Série B acaba antes, já terminou, né? O contrato dele termina no próximo dia 30, o do Pedro Rocha. Então ele fica livre no mercado. É um jogador que não tem salário alto, 31 anos, começou a sua carreira lá atrás no Grêmio, né? Teve uma ascensão boa lá no Grêmio, tudo. Depois não deu certo em lugar nenhum. Não deu certo no Cruzeiro, não deu certo no Atlético Paranaense. Acabou não vingando em nenhum time, tanto que foi parar no Remo. Com todo respeito, o Remo, por isso que ele foi parar lá, porque não estava dando certo em lugar nenhum. Porém, o Vasco, né, montou um time aí de reta final de brasileiro e acabou escapando lá da parte de baixo da tabela, apostando em jogadores que jogadores que não estavam vivendo um bom momento, né, nos seus respectivos clubes, e acabaram se reerguendo no Vasco. Cara, eu sou a favor do Corinthians realmente, né, fazer a contenção das despesas, do Corinthians realmente, né, cortar gastos. Eu, né, aceitaria tomar esse remédio amargo, com um pouquinho de açúcar, com alguma contratação assim, boa, mais impactante, uma só pelo menos, mas que o Corinthians realmente se livre de jogadores caríssimos e passe a contratar jogadores mais baratos. Eu não, né, enfim, não sou nenhum fã do Pedro Rocha, nem curto muito o futebol dele, mas pô, é um jogador que tem 15 gols
né, na Série B, foi o artilheiro da Série B e 8 assistências ele joga ainda pelas beiradas do campo. Cara, pode ser uma contratação interessante. Se o Pedro Rocha, por exemplo, chega aí com um salário de 300 mil por mês, cara, é uma contratação que você pode arriscar, entendeu? Pode arriscar, eu até acho interessante. E aí o Corinthians vai fazendo essas contratações modestas, né? E vai fazendo aí a sua economia que precisa ser feita. E aí vai colocando a casa em dia, né? Então, assim, cara, eu estou com esperanças ainda que o Osmar Stabile vai quitar a Neoquímica Arena. Esperança, tá? Esperança. É porque eu estou informando que ele está negociando com a Caixa. Então, assim, se o Osmar quitar a Neoquímica Arena, está resolvido o problema? Vamos supor que está resolvido o problema. A gente pega a bilheteria da Arena, consegue dobrar o valor do patrocínio Master, manda um monte de jogador ruim e caro embora, faz contratações mais modestas e eficientes. Cara, para mim esse é o caminho para o Corinthians se salvar. Eu acho que esse é o caminho. Acho ótimo esse posicionamento, Samir. Tem muito cara bom em time pequeno. Entendeu? Então, assim, velho, eu acho que é o nosso. Fazer o quê? É o nosso momento, sabe? É o nosso momento. A gente tem que aceitar que a gente está numa situação difícil. O Pedro Rocha tem uns 42 anos? Não, tem 31. Tem 31. Eu odeio falar dos porcos, mas eles não fazem contratações bombásticas e geralmente dá certo. Por quê? Porque sabem contratar, entendeu? O que a gente precisa, velho, é que o executivo de futebol do Corinthians pare de contratar jogador ruim e caro. Entendeu? Cara, é muito simples, cara. É muito simples. Você é o básico do executivo. Não se paga por Charles. Não se paga por Kaká. Não se paga por Mateuzinho. Não se paga por Alex Santana. Cara, e assim vai. Eu poderia citar vários jogadores aqui. Mas, pô, velho, tá na hora da gente começar a contratar direito. Né? E o Lucas falando aí, contratos longos. Foi, porque eu mostrei aqui no pós-jogo. No pós-jogo do último domingo que eu tava revoltado. Tava revoltado. Por quê? Cara, os contratos são todos longos. O Charles tem contrato com o Corinthians até 28. O Kaká até 28. Pô, velho, o Martínez tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Você imagina aguentar o Martínez mais 2 anos? Ah, te catar, né, velho? Então, olha só. Sobre o Pedro Rocha. Jogador de beirada de campo, jogador barato. Ah, e a informação que eu não dei, né? Falei pra caramba, mas não dei informação. Ele interessa, tá? Ele está numa lista no Corinthians de jogadores que o Corinthians quer conversa. Eu só não consegui apurar se é uma lista de jogadores oferecidos ou de jogadores que o Corinthians procurou. Mas o Pedro Rocha interessa, é um jogador que interessa e agora é a gente aguardar, né? A gente aguardar aí pra gente ver, né? Pra gente ver o que vai acontecer, né? É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!